Olá, bom dia. Queria que todos tomassem seus lugares para a gente começar aqui o nosso evento sobre o Rio na economia do conhecimento, estratégias para posicionar a cidade como referência em inovação tecnológica. Primeiro, antes de tudo, eu queria dar as boas-vindas para os nossos novos alunos, para todos os participantes, e também um agradecimento especial ao prefeito Eduardo Paes, que abriu um espaço na sua agenda para estar aqui conosco, bater um papo sobre Rio de Janeiro, sobre inovação tecnológica, como o Rio pode se tornar realmente uma referência nessa área, que é um tema muito caro, muito pertinente para nós aqui da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nosso objetivo principal hoje é promover esse acesso aos tomadores de decisão, aos líderes, que são responsáveis para a elaboração das políticas públicas, que vão impulsionar inovações tecnológicas, vão influenciar algumas decisões que impactam o nosso desenvolvimento econômico, social, ambiental, seja da cidade do Rio de Janeiro, seja do estado do Rio de Janeiro, ou do Brasil também. Aí lembro até que, no ano passado, de 2024, quem abriu o ano letivo foi o embaixador André Corrêa do Lago, atualmente o presidente da COP30 de Belém, onde também o assunto que a gente abordou foi como as mudanças climáticas, como as restrições ambientais podem impulsionar também o desenvolvimento e a inovação tecnológica. Então, com isso, a gente vai sempre procurando propiciar para os nossos alunos, a nossa comunidade aqui na COP, sempre uma possibilidade de dialogar com essas pessoas, com esses líderes que têm uma enorme importância no nosso desenvolvimento. A gente tem um QR Code que está aqui para enviarem as perguntas. É claro que eu vou selecionar e condensar algumas, dado ao tempo, a gente vai fazer o máximo que for possível. E antes da gente começar propriamente dito, eu queria que vocês que passassem aqui o vídeo institucional, um vídeo curtinho, mas que destaca, dá uma visão geral da COP, e também da importância da universidade, da pesquisa para a formação de talentos e geração de inovação tecnológica. A gente está aqui no Centro de Tecnologia da Universidade. Agradeço a presença do nosso decano, o Walter Suemitz, que está aqui presente, prestigiando também essa abertura do nosso ano letivo. Por favor, pode passar o vídeo? A COP é um instituto de engenharia, mas a gente sabe que a engenharia implica no conhecimento de várias diferentes áreas. E isso faz com que, cada vez mais, a gente precise se tornar multi e interdisciplinar. A COP sempre se caracterizou por buscar soluções no setor de óleo e gás. Temos vários laboratórios voltados para estudar os problemas do pré-sal. E agora, toda essa expertise está sendo usada na transição energética e em diversas outras áreas do conhecimento. As tecnologias desenvolvidas aqui na COP podem e devem direcionar tanto políticas públicas para que o emprego dessas tecnologias seja possível, quanto políticas privadas também, para que essas novas tecnologias sejam absorvidas pelo mercado. São 60 mil metros quadrados de laboratórios, muito bem equipados, modernos, mas são as pessoas que fazem o uso dessa infraestrutura que geram o conhecimento. Só com o investimento em ciência, tecnologia, inovação e ensino é que se vai conseguir fazer frente a tantos desafios e propiciar uma qualidade de vida para um número maior de pessoas. Por isso, é importante que a COP esteja cada vez mais próxima das demandas da sociedade, de uma maneira que a gente possa buscar as respostas mais adequadas. Quanto mais desenvolvida é uma nação, maior é a capacidade dela de resposta a qualquer vulnerabilidade. E é isso que a gente quer para o Brasil.
Agora, então, eu tenho o prazer e a honra de apresentar e falar sobre o nosso convidado, que se considera o homem mais feliz do mundo por comandar pela 4ª vez a cidade e tem se empenhado para transformar o Rio de Janeiro em um centro de inovação tecnológica e empreendedorismo. Nascido no Rio de Janeiro, em 14 de novembro de 69, o prefeito Eduardo Paes é formado em Direito pela PUC do Rio, com especialização em Políticas Públicas e Governo, aqui pela UFRJ. Desde 93, Eduardo Paes tem dedicado sua carreira ao serviço público quando foi designado subprefeito da Barra e Jacarepaguá. Em 1996, elegeu-se vereador, em 98, deputado federal, por 2 mandatos consecutivos. No ano de 2000, ele exerceu o cargo de secretário municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Após o fim de seu 2º mandato consecutivo como representante do Congresso, em 2007, Paes foi nomeado secretário estadual de Turismo, Esporte e Lazer e ajudou na organização dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos realizados no Rio. Em outubro de 2008, Paes foi eleito prefeito do Rio de Janeiro e reeleito para um 2º mandato em outubro de 2012. Durante seu mandato, em 2013, ele foi eleito presidente do C40, que é a Cities Climate Leadership Group, função desempenhada até dezembro de 2016. Após 2 mandatos como prefeito, Paes trabalhou por 1 ano como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington. No ano de 2020, Eduardo Paes foi vitorioso ao se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro de 2021. Tomou posse para administrar a cidade, então, pela 3ª vez. Em outubro de 2024, tornou-se o primeiro prefeito reeleito na história do município para cumprir, então, o seu 4º mandato. Em seus mandatos, Eduardo é reconhecido pela série de transformações da cidade, como a implementação dos corredores de ônibus, BRT, Bus Rapid Transit, e do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, revitalização da zona portuária, com o Porto Maravilha, inauguração do Hub de Inovação do Porto Mara Valley, criação de espaços de desenvolvimento infantil e naves do conhecimento, além da criação do Parque Madureira, dentre outras iniciativas. Sua visão para a economia do conhecimento e a inovação no Rio de Janeiro tem sido fundamental para a construção de uma cidade mais inteligente, preparada para os desafios do futuro. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a modernização e inovação, se dedicando a transformar o Rio em um polo de desenvolvimento tecnológico, fortalecendo o ecossistema de startups, incentivando parcerias com universidades e promovendo políticas públicas que integram a tecnologia à gestão da cidade e realizando uma série de eventos, feiras, congressos ligados à ciência e tecnologia, como o Rio Innovation Week, como o Web Summit, além de shows memoráveis também. Com isso, eu convido, então, o prefeito Eduardo Paes para subir ao palco e compartilhar sua visão conosco sobre essa importante conversa. Prefeito. Bom dia. Bom dia. Legal desses currículos é que ela esqueceu, nunca tem derrota em currículo. Tem 2 eleições para governador que eu perdi, tá? Não, isso não vem ao caso. 2018. Isso não vem ao caso, prefeito. E tem uma expressão que é mais fácil, é que em vez de ganhar 4 eleições, ele diz o seguinte: só eu sou tetra, e repetindo o filme, ainda estou aqui. Não, faremos isso, prefeito. A sua próxima vinda aqui, a gente adequa aqui o seu currículo. Prefeito, de início, eu queria ir diretamente para o tema que me motivou, né, a convidá-lo. Eu sou carioca, né, adoro a minha cidade também, e eu vejo sempre com muita alegria assim, o seu enorme entusiasmo, né, pelo Rio de Janeiro, os seus esforços para que a cidade seja reconhecida. Eu espero que a gente consiga a capital honorária do Brasil, reparando os danos históricos, né, que a gente teve por conta da transferência da capital para Brasília, em 1960, pela fusão, né, do Estado do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara, em 75. Então, eu acho que isso daí mostra, né, o nosso, e, sobretudo, o seu interesse, né, pelo Rio de Janeiro. E uma das nossas preocupações, prefeito, que eu estava comentando antes, é que a gente vê que muitos dos nossos alunos, pesquisadores, eles começam a buscar
algumas alternativas fora aqui do Rio de Janeiro, muitas vezes fora do Brasil também, e a gente sabe que isso é muito importante reter nessas pessoas, é muito importante a economia do conhecimento, é importante a inovação tecnológica, e a gente tem que aproveitar esse momento que o mundo está vivendo, uma verdadeira transformação, transição tecnológica. E a gente tem aqui no Rio, além da questão de óleo e gás, né, que a gente é muito conhecido, há uma série de áreas na fronteira aí do conhecimento, engenharia da saúde, tecnologia da informação, biotecnologia, inteligência artificial, enfim, temos uma série de possibilidades, e isso tudo movimenta a economia. Só como exemplo, feito aqui na COP, a gente tem 400 projetos ativos, com 130 empresas diferentes, o que significa que, hoje em dia, a gente tem 1,4 bilhões de reais em contratos firmados. Ou seja, mais ou menos 2.000 pessoas, entre pesquisadores, professores, alunos, técnicos, enfim. Isso só aqui na COP, sabendo de toda, né, a dificuldade que a gente passa por corte de verbas, redução de bolsas, etc. Então, imagina isso ampliado, né? E aí, então, pergunto para o senhor prefeito, como a COP e outros centros de pesquisa no Rio poderiam contribuir para tornar aqui o Rio de Janeiro como um hub de economia do conhecimento e inovação, e que expectativas, quais as expectativas que os nossos alunos podem ter para seguirem suas carreiras de pesquisa, de empreendedorismo, enfim, profissionais altamente qualificados aqui no Rio? Bom, basicamente, o que ela perguntou, a Suzana me disse que está com o filho morando em São Paulo e os netos. E netos, é o que é mais grave. Oi, vó, tudo bem? Puta avó legal, né? Então, ela não quer isso. Mas, olha, deixa eu, primeiro, agradecer muito aqui a oportunidade, né, poder estar aqui numa instituição que orgulha o Brasil e que, obviamente, orgulha especialmente a cidade do Rio de Janeiro. Eu queria fazer primeiro uma reflexão, eu estou com algumas colinhas aqui, mas fazer algumas reflexões. A primeira reflexão que eu queria fazer é o seguinte, para mim, a melhor reflexão feita já sobre o Rio de Janeiro, ou a crise do Rio de Janeiro, né, essa crise existencial que o Rio, de certa maneira, vive desde esse processo de perda da condição de capital federal, depois o processo de fusão, foi em meados da década de 90, né, o prefeito era o César Maia, ele chama um ex-reitor aqui da UFRJ, o Carlos Lessa, para conduzir uma espécie de planejamento estratégico do Rio de Janeiro. Né, ali, na minha opinião, foi a melhor reflexão feita sobre o Rio de Janeiro, que, de certa maneira, ela tem, ainda hoje, claro, com as adaptações necessárias e que o tempo traz, estamos falando de 30 anos atrás, foi a melhor reflexão já produzida sobre que papel é esse que o Rio de Janeiro pode ocupar no cenário nacional, até mais do que isso, né, no próprio cenário mundial. E, basicamente, o plano estratégico, ele é muito detalhado, são volumes e mais volumes, infelizmente pouca gente acaba lendo ou refletindo sobre ele, aliás, até uma atualização que a gente busca fazer nos 4 mandatos que eu tive, toda vez que a gente desenvolve o planejamento estratégico. Mas, basicamente, o que o Lessa liderou, né? Era uma reflexão bastante interessante sobre a cidade. E diz o seguinte, o mundo de hoje é um mundo em que a noção de fronteiras entre países, né, sem diminuir a importância dos estados nacionais, até porque isso agora está em moda, mas a noção de fronteira de países, dados os avanços tecnológicos, né, ela acabou diminuindo muito. Né? O mundo, de novo, sempre tem que trazer as adaptações. Esse raciocínio, nesse momento, nesse lugar da história que a gente vive, ele tem adaptações. Mas, basicamente, olha, as relações, as trocas, elas não se dão mais entre países. Essas relações, essas trocas se dão entre cidades. As cidades, e aí esse conceito hoje chamado das cidades globais, elas são centros, elas funcionam como imãs, né, atraindo pessoas, funções, organizações. E a leitura que esse planejamento estratégico fazia, dadas as características do Rio de Janeiro, né, era o seguinte, o Rio de Janeiro pode ser
a cidade global do Cone Sul. Né? A gente tem esse papel para cumprir aqui, até levando em consideração a proximidade com São Paulo como um ativo. Né? Óbvio que para eles é muito mais ativo poder pegar uma ponte aérea e estar em 40 minutos do Rio de Janeiro, mas São Paulo não deixa de ser um ativo para o Rio de Janeiro. E para que a gente se transformasse numa cidade global, a gente tinha que cumprir, de novo, leitura de meados da década de 90, um conjunto de funções, né, que eram pré-requisitos para que nós nos consolidássemos como uma cidade global. Então, né, passando muito rápido aqui, dizer, olha, a função matriz, a cidade global tem que ser um importante centro de tomada de decisões, sede de agências governamentais, né, de empresas importantes, de organismos multilaterais, internacionais. De certa maneira, o Rio de Janeiro tem esse papel, ainda cumpre com esse papel. Né? Nós temos aqui, pelo fato de termos sido capital federal, você tem BNDES, você tem IRB, tem agências reguladoras brasileiras importantes aqui, tem organismos multilaterais importantes. É um desejo natural daqueles organismos multilaterais que vêm se instalar no Brasil, de se instalar no Rio de Janeiro, pelos motivos óbvios. O sujeito prefere andar de bicicleta para a vista chinesa do que na Marginal Pinheiros ou Tietê. Né? Então, o Rio tem todas as condições e tem os instrumentos ainda para cumprir com essa função matriz. Uma outra coisa uma outra função que se falava ali muito era, nós precisamos ser um hub de telecomunicações e transportes, né? Que é uma coisa que a gente, nesses últimos 30 anos, perdemos um pouco esse protagonismo, né? Enfim, boa parte da área de telecomunicações brasileira, a reflexão acabou indo para São Paulo. Estou falando aqui do momento ali logo pós-privatização de Embratel, essas coisas, mas era tudo muito localizado aqui no Rio de Janeiro. E transportes, óbvio, quando você fala da importância de um aeroporto internacional, como é o caso do aeroporto do Galeão. Não à toa, enfim, acho que todos acompanharam aqui, nós criamos todos os conflitos possíveis e imagináveis para que o Rio não deixasse o Galeão morrer. O Galeão estava, literalmente, em vias de fechar, e dependendo de uma decisão política, né, relativamente simples, quer dizer, olha, não vamos canibalizar o nosso grande hub de transportes internacional, que traz esse papel de cidade global para o Rio, para beneficiar o Santos Dumont, que era um pouco o que estava acontecendo. Uma decisão importante do presidente Lula permitiu que o Galeão retomasse algum protagonismo. Temos muito a avançar ainda, mas já melhorou muito. E tinha um terceiro ponto, eram várias funções, mas uma que tem a ver com isso que a gente está discutindo aqui. O que é que o planejamento estratégico à época dizia? Né? Dizia, você tem naquele momento, começava a surgir o que se chamava ali da economia do conhecimento, né? Que encaixa tudo isso um pouco que você disse aqui, né? A gente precisa ser protagonista dessa economia do conhecimento. Desculpe, tem um ponto aqui antes, que era coisa de turismo, grandes eventos, né? Os Jogos Olímpicos não são o desejo de uma noite de verão de um prefeito. Os Jogos Olímpicos fazem parte dessa estratégia desenvolvida em meados da década de 90. Né? Trazer os Jogos Pan-Americanos era um passo para se conseguir trazer os Jogos Olímpicos. E a gente sabe que isso tem um conteúdo geopolítico muito importante. Né? Muitos brasileiros não perceberam isso à época, mas Olimpíadas, Copa do Mundo, tem um conteúdo geopolítico fundamental. Então, o Rio cumpriu com esse papel. Mas voltando aqui à economia do conhecimento, era isso, como é que a gente avançava num setor que, pelas características do Rio de Janeiro, pela existência de uma COP, pela existência da Fiocruz, pela qualidade dos nossos centros de pesquisa, pela qualidade das nossas universidades, né, isso seria um processo muito natural para o Rio de Janeiro ser essa capital do conhecimento do Cone Sul. Então, só para... Eu quis situar a gente aqui, porque se você me perguntasse assim, com o processo eleitoral, onde a gente bota essa foto cheia de Photoshop aí, né, a gente acaba não conseguindo elaborar uma reflexão como essa, não dá para explicar na televisão, num vídeo de 30 segundos, e ninguém está interessado em ouvir. Nesse ambiente aqui dá para explicar. De certa maneira,
com as devidas adaptações. Essa tem sido a minha bússola nesses 30 e poucos anos de vida pública, desde que eu me elegi vereador, depois deputado federal, e depois ocupando funções de secretário, e depois como prefeito desses 4 mandatos. Quer dizer, como é que a gente faz para que a gente atraia essa função da economia do conhecimento para o Rio de Janeiro? Como é que a gente incentiva centro de pesquisa? Como é que a gente traz as agências reguladoras? Empresa de pesquisa energética, eu era deputado quando votou, foi uma emenda minha que garantiu a presença dela no Rio de Janeiro, né? A luta para que a Eletrobras privatizada não vá para outro lugar, né? Então, é importante a gente entender isso para vocês saberem aquilo que me guia ao longo de tanto tempo fazendo política, defendendo os interesses do Rio de Janeiro, especialmente nesses 4 mandatos como prefeito. Quando você traz, né, eu chego lá, presidente Lula, vamos trazer o G20 para o Rio, vamos fazer o BRICS do Rio, né, vamos continuar mantendo o Rio de Janeiro como um lugar de protagonismo internacional. Claro que a nossa cidade tem uma enorme vantagem. O Rio é uma cidade sexy, ela é uma cidade desejada, né? Quando você olha para o cenário mundial, as pessoas, né? Ontem a gente estava conversando com uma reunião com os caras da NFL americana, futebol americano, que é uma coisa que eu particularmente não acompanho, não gosto muito, mas eles fizeram em São Paulo um jogo no ano passado, vão fazer esse ano, eu já roubei para 26 aqui no Rio, não estou dizendo isso, vi que tem imprensa aqui, mas vamos roubar. Não podia anunciar ainda, não podia vazar isso agora, ferrou. Vamos negociar isso aí. Mas, enfim, vocês viram a NFL, ela anunciou o jogo em São Paulo, mostrando imagem das praias do Rio, mostrando imagem do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, ou seja, vai botar o quê? Aquela ponte que tem lá, como é o nome da ponte, Roberto Marinho? Eu já estou mal com o Maricá, vou acabar mal com São Paulo também, no final dessa apresentação aqui. Mas, então, o Rio é uma cidade desejada, é uma cidade sexy, é uma cidade que as pessoas desejam estar. É uma cidade que tem, só mais uma reflexão aqui, que tem nos seus ativos ambientais a razão econômica para as pessoas ficarem aqui, morarem aqui, para a empresa investir ou não investir aqui, da importância dos ativos ambientais naturais que a nossa cidade tem. Então, eu acho que isso ajuda a gente a situar aqui a importância disso que a Suzana me perguntou aqui, o que a gente tem que fazer, né, para que essa economia do conhecimento se consolide aqui, para salvar essa turma que estuda aqui, que se prepara aqui, que, enfim, constrói a sua trajetória profissional aqui, para que eles não corram o risco de ficar falando o meu, vou dar um rolê sei lá, na balada, né? Então, assim, mas eu acho que antes, talvez, aí agora, tentando responder a tua pergunta, acho que é um pouco contextualizar, né, o momento, enfim, que lugar nós estamos na história, né? Quer dizer, acho que o Rio viveu os problemas que a gente conhece, nós estamos comemorando agora 50 anos de fusão, foi essa semana, é algo que a gente acaba não celebrando muito, devíamos até fazer mais para que a reflexão acontecesse, mas ali foi um ato da ditadura, querendo esvaziar a força política da Guanabara e os problemas que ela criava para o regime militar. Você tem a perda da condição de capital federal sem que nenhum tipo de contrapartida fosse oferecida para a cidade, né? Olha o caso, sei lá, da Alemanha, quando reunifica, Bonn era a capital da Alemanha Ocidental, quando eles levam a capital para Berlim, na lei de transferência da capital para Berlim, tem lá todas as compensações que deveriam ser criadas para Bonn, para que Bonn não perdesse a sua razão de existir. A razão de existir do Rio de Janeiro era a capital federal, né? Quando a gente fala dessa história da capital honorária, né, eu não estou querendo a capital de volta aqui, a capital em Brasília, não há nem... Mas ela tem um valor simbólico muito importante. Né, soma-se esses problemas estruturais às crises mais recentes, né? Se a gente for olhar o Brasil nos últimos 10, 15 anos, é uma tragédia completa, né, sob todos os aspectos, e o Rio foi muito epicentro dessas crises todas do Brasil. A crise política foi mais intensa no Rio de Janeiro, né? Enfim, a maioria das lideranças políticas acabaram presas no Rio de Janeiro. A crise econômica se deu de maneira mais profunda no Rio de Janeiro. A crise
ética, como eu já disse aqui, se deu de maneira mais profunda no Rio de Janeiro, ou seja, o Rio, nesse período, e é curioso, porque o Brasil via tão bem, né, e eu sempre eu tento muito convencer o presidente Lula a fazer as coisas do Rio de Janeiro, que eu digo, o Brasil só vai bem se o Rio for bem. Né, e o Brasil ia tão bem, o Rio era o que mais se beneficiava do Brasil indo bem. Quando o Brasil começou a ir para o buraco, ali, lá para 2013, 2014, 2015, gente, vamos aqui, só para a gente entender o que é o Brasil. 15, 16, o PIB caiu 7,5 pontos. E, ao mesmo tempo, a inflação bateu naqueles 2 anos e o IPCA bateu 15 pontos percentuais. De lá para cá, a gente cresceu em média 1% ao ano, tirando agora esse período em que o mercado diz que o Brasil não está indo bem, mas, né, o Brasil voltou a crescer, enfim, ainda muito aquém daquilo para a gente recuperar valores lá de trás. Então, essa crise que o Brasil viveu, né, ela se deu de maneira mais forte aqui no Rio de Janeiro. Se a gente olhar para 2012, 13, e eu tive a sorte, por estar tanto tempo na prefeitura, de viver muito de perto esses momentos, o Rio, com o Brasil crescendo, com a coisa dos grandes eventos, a gente teve um momento que eu tive que criar o que a gente chamou de Invest Rio, na época a gente chamava de Rio Negócios, porque eu estava me sentindo um corretor de imóveis. Toda semana eu tinha que receber algum empresário querendo se instalar no Rio de Janeiro, que não encontrava espaço de locação comercial no centro da cidade do Rio de Janeiro. Estou falando de 10, 12 anos atrás. Né? Então, quando essa crise vem, ela joga o Brasil para baixo, né? Degradação do tecido social, as crises todas que a gente vê, empobrecimento da população, volta da fome, ela vem de maneira mais intensa aqui no Rio de Janeiro. De novo, estou tentando situar a gente aqui nesse lugar da história. Se eu estiver falando demais, você me interrompe aqui. Eu volto para a prefeitura ali em 2020 e foi curioso, né? Porque essa hecatombe política que aconteceu no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, ela produziu uma inovação que não foi uma inovação. Né? Nós vivemos aqui, claro que eu sou suspeito para dizer, porque fui o candidato derrotado nos 2 casos, né? Mas nós vivemos um momento aqui que nós tínhamos um capitão de presidente da República, um ex-juiz de governador e um bispo de prefeito. Né? Ou seja, a sociedade civil deixou de se fazer representar, e cada um com as suas características. Para não polemizar aqui, que o jogo nacional é sempre mais polêmico, mas vocês imaginam o que é uma cidade com aquele Wilson Witzel, né? Com Crivella, com aquela cara, aquele desenho animado, ó vida, ó céus, né? Aquela animação permanente, aquela excitação em defesa dos interesses da nossa cidade. Então, esse meu 3º mandato, né, o Suzana, foi um mandato muito como é que a gente reconstrói, como é que a gente bota a cidade de novo no eixo, né? Como é que eu até dizia na campanha, na campanha de 2020, uma coisa meio de entregar um feijão com arroz, né? Se a gente tiver capacidade de fazer um feijão com arroz, tá bom. Eu vou falar aqui bem de mim, por óbvio, já tem muita gente para falar mal, mas é óbvio que a gente buscou ali fazer mais do que o feijão com arroz, né? Conseguimos recuperar as finanças da cidade, conseguimos devolver um certo protagonismo para a cidade, reanimar um pouco a festa, não é simples. Né? Outro dia um amigo meu disse, Eduardo, o Rio é a Disney e você é o Mickey. Eu falei, agora eu vou esperar as pessoas no aeroporto. Assim. Mas, enfim, como é que você reanima a cidade a partir dessa construção? E acho que a gente conseguiu fazer isso. O desafio agora desse mandato é como é que a gente entrega arroz à piemontesa, batata frita, bife, enfim, além do feijão com arroz, né? O que é importante também a gente, nesse bad mood, né, esse mau humor, ou essa visão negativista sobre o Rio de Janeiro que nos assola, o que é importante a gente entender? O que a gente ainda é? Né? A gente tem, eu tomei a nota aqui de algumas coisas, né, mas assim, a gente ainda é a cidade que tem o FRJ, que tem COP, que tem PUC, que tem FGV, que tem IME, que tem IMPA, que tem Fiocruz, que tem UERJ, que tem UF, que tem Unirio, que tem a TV Globo, que tem a Petrobras,
que tem todo o setor de óleo e gás do Brasil, que tem a Academia Brasileira de Letras, que tem a Academia Brasileira de Ciências, que tem a Academia Nacional de Engenharia, só para a gente não ficar numa deprê, né? Essa cidade ainda é a capital do conhecimento do Brasil. Ela está aqui, a COP salva o Rio de Janeiro, com todas as dificuldades, com os cortes de recursos, com um ambiente muitas vezes hostil, né? Com o bispo, o ex-juiz e o capitão negando a ciência. A COP permaneceu, independente se era Eduardo Paes ou se era o Crivella, ou se era o César Maia ou se era o Conde, a COP sobreviveu. O nosso PIB ainda é o segundo PIB do Brasil, o PIB da cidade equivale ao PIB do Uruguai, né? A gente tem boa parte do market cap brasileiro, aquilo que está na Bolsa de Empresas Brasileiras, está localizado no Rio de Janeiro. É uma estatal, dane-se, mas está aqui, né? Então, você tem a principal empresa de mídia, a principal empresa de energia do Brasil, algumas empresas de telecomunicações importantes, né? Você tem as empresas todas de óleo e gás aqui no Rio de Janeiro, né? E as pessoas falam muito do turismo. O turismo, para a gente ter uma ideia, ele é a 7ª posição na arrecadação do município. É algo que a gente tem investido muito, dedicado tempo, né? Quando a gente traz uma Madonna, uma Lady Gaga, que muita gente não entende, né? O objetivo ali não é aquele evento em si, é o que aquilo mantém o Rio de Janeiro como uma cidade de grandes eventos internacionais. Isso vale para o G20, isso vale para o BRICS também, né? Então, a gente tem o terceiro maior PIB industrial de todos os municípios, né, do Brasil, né? O Estado do Rio concentra nesse raio da região metropolitana, com todas as dificuldades dessa região metropolitana complexa, que é o Rio de Janeiro. A gente tem 5 dos 20 maiores PIBs do Brasil, né, nesse raio aqui de 100 quilômetros da capital. Não é nada trivial, né? Isso é algo que mostra a força e a pujança econômica. E o Rio voltou, né? E vou fazer um pouquinho de propaganda nesse período também. O Rio sempre foi a região metropolitana de menor índice de desemprego do Brasil, sempre, historicamente. Isso se inverteu no governo do Crivella, nós passamos a ser o último colocado. Nós passamos a ser a cidade ou a região metropolitana com o maior índice de desemprego do Brasil. Muito louco, né? Como é que governos equivocados, né? Para a gente pensar, eu acho que a história de uma disputa com o Crivella é mais do que passado, mas para a gente entender como é que os nossos erros podem, né, refletir de maneira muito impactante na vida de uma cidade com as características do Rio de Janeiro. A gente já voltou para a 2ª posição, né? Temos ainda que alcançar a 1ª posição. Você tem um setor financeiro ainda forte, você tem o BNDES aqui, ou seja, estou trazendo aqui alguns dados que ilustram ainda a potência econômica da cidade. Mas aí vem aquela pergunta, né? Quer dizer, o que a gente tem que fazer? Né? Como é que a gente dá esse salto? Como é que a gente garante que a turma que está se formando aqui, né, vai permanecer aqui, vai continuar entre nós, vai garantir a permanência aqui? Então, eu acho que é o seguinte: primeiro, eu acho que a primeira coisa, Sônia, é como é que a gente mobiliza aquilo que a gente já tem de capacidade e talento. Né? Talento tem demais. Se a gente está falando aqui que a COP forma tanta gente, não estou me referindo mais às outras, e que esses talentos a gente acaba exportando, é porque a gente tem muito talento aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a única saída, e a COP faz isso com muita competência, a única saída para o Rio de Janeiro é um pouco essa história, a única saída, o caminho aqui para a gente, respondendo um pouco a sua pergunta, é como é que a gente constrói esse tripé, né? Poder público, sociedade civil, universidades, né? Universidades e setor privado. Como é que junta? Como é que você cria esse ambiente aqui? Eu ainda vou sair daqui com uma promessa hoje, que eu sei o que a Suzana está querendo com essa aula inaugural aqui hoje. Vai sair com a sua promessa hoje. A Tatiana e o Guilherme não sabem, mas ela estava aqui me botando no corner hoje. Mas assim, então, primeiro, no campo do poder público, o que a gente está buscando fazer? Primeiro, como é que desburocratiza? Como é que flexibiliza? Né? Como é que a gente torna a legislação mais simples para atrair novos negócios? Né?
como é que a gente incentiva com ativismo estatal, sim, não tem jeito. Faltou uma coisa na minha biografia. Eu fui, nesse período de 4 anos que eu fiquei fora, com o intervalo da eleição de 2018, eu fui vice-presidente para a América Latina da BYD. Agora todo mundo sabe que é BYD porque está vendendo carro aqui no Brasil, mas, portanto, eu convivi muito com a China, né? Virei um comunista. A direita adora me chamar de comunista agora. Então, eu convivi muito, né? Ali é ativismo estatal, né? Como é que você faz com ativismo estatal para você desenvolver esses setores? Então, quando a gente vai para o Maravale, o próprio Empatec, né? Eu sei que tem sempre uma disputinha entre as diversas instituições de educação superior no Brasil, né? Mas o Empatec é isso, como é que a gente atrai esses talentos, como é que a gente aporta recursos. Para vocês terem uma ideia, Suzana, o Empatec eu comecei a fazer no governo do Bolsonaro. Né? Cheguei ali e falei, vamos sair aqui dessa floresta, desse mato que vocês estão escondidos aqui no outro, que é lindo, maravilhoso, vamos fazer menos matemática pura, fazer mais matemática aplicada, e como é que a gente junta a academia com o setor produtivo. Maravale, junto com o Empatec, é um pouco isso. Né? Como é que a gente assume esse compromisso, isso a gente tem se esforçado, né? De estímulo à economia do futuro, né? Por meio de compromisso com a agenda sustentável. A cidade fez seu planejamento, busca inovar nisso. Gente, a gente sempre tem que comparar o Rio com o Rio, tá? Ou o Rio com o Brasil. Eu vejo muitas vezes as pessoas fazem viagem, vão para a Finlândia, né? Sei lá, vão para a Noruega, vão para a Suécia. Olha como é que é aqui na Suécia, caramba, né? Não é isso, né? Não dá para a gente virar, apesar de ser, com todo respeito, uma porcaria lá. Imagina o sujeito no inverno, agora não tem dia, né? Nós somos muito melhores, mas, aliás, eu dizia isso, só mais um parêntese, né? Como é que a gente ganhou a Olimpíada? Nosso argumento era o seguinte, vem, cara, Chicago, Madrid e Tóquio contra a gente. Não são cidades melhores, mas são cidades muito mais desenvolvidas. E a gente diz, ó, se a Olimpíada é sobre mudança, vem fazer mudança aqui. Né? Você não tem que... As pessoas adoravam comparar a gente com Chicago, com Madrid, com Tóquio. Não, vamos comparar o Rio com o Rio de Janeiro, com circunstância brasileira. Então, como é que a gente assume esse compromisso com a agenda sustentável? Por mais que tenhamos muitos desafios, como é que você investe e facilita parceria público-privadas? Né? São ações que a gente tem tomado, por exemplo, trazer de novo o setor financeiro para o Rio de Janeiro. A Bolsa de Valores começa a operar, se Deus quiser, final desse ano, início do ano que vem, e é uma Bolsa de Valores que traz uma nova oportunidade de volta do setor financeiro para o Rio de Janeiro. Né? O sujeito, de novo, lá vou eu ficar mal com São Paulo, mas né, ele quer sair para Faria Lima ou poder, né, morar na Zona Sul, sei lá, e pegar uma bike de manhã e dar um mergulho ou subir a vista chinesa. Né, o ambiente é muito mais... Jogar beach tênis, né, que eu vi é isso. Né, os caras ficam montando condomínio. Eles montaram uma praia na margem do Rio Pinheiros, lá. A gente criou um sandbox regulatório, né, que é foi uma iniciativa muito importante. Como é que, por exemplo, se abriu o primeiro posto público de abastecimento elétrico ali na Barra da Tijuca, a partir dessa experiência do sandbox regulatório, né, uma forma de incentivar isso. Estou falando aqui de papel do governo, transformação digital do governo, como é que se transforma o governo, né, em algo mais ágil, mais moderno. Uso intensivo de tecnologia aplicada no governo tem sido um esforço permanente nosso. E na educação, só para lembrar, o Rio tem a maior rede de ensino da América Latina. Nós temos 700 mil crianças, nós somos maiores que São Paulo, do que a Cidade do México, a nossa rede. Por que é isso? São Paulo tem mais gente, mas lá a rede municipal, o Estado, o município ainda não assumiu totalmente o ensino fundamental, ainda divide com o governo do Estado. Então, a nossa rede é maior do que a do município de São Paulo. Eu trouxe um campeão da Olimpíada da Matemática, o Renan Ferreirinha, para ser o secretário de Educação, e hoje a gente foca no que a gente chama de STEM, aí, Science, Technology, Engineering, Arts and Math, né? Como é que a gente... São chamados ginásio experimental tecnológico. Como é que a gente traz mais conceito de robótica? É uma desgraça, porque eu sou formado em Direito, como você disse aqui, e hoje o sujeito chega, você é formado em Ciências Sociais, Direito, essas áreas humanas, e ninguém mais presta atenção. Né? O sujeito tem que saber, no mínimo, fazer as 4 operações. Então,
né, como é que a gente avançou muito com isso, para que as nossas crianças possam estar preparadas. Então, assim, esse é o papel dos governos. No campo da academia, eu já vou concluir aqui. No campo da academia, eu acho que a COP é o modelo, né? Essa interação permanente com o setor, com o setor produtivo, é a saída que nós temos para avançar. Claro que há uma concentração, pelos motivos óbvios, eu não vejo nisso um problema. O setor de óleo e gás, né, dadas as características do Rio de Janeiro, a gente precisa se aproveitar, né, desse ativo importante que a gente tem, então acho que a COP é um exemplo nisso, mas as universidades precisam estar permanentemente, e não todos fazem isso. Estava aqui me referindo ao INPA, claro que a gente tem um papel importante, mas como é que você faz mais matemática aplicada, né? Como é que você leva isso mais? A provocação feita ao INPA ali é dizer, olha, vem virar um pouco COP, né? Sai da floresta, sai do armário e vem aqui para a cidade trazer as melhores mentes do Brasil, campeões da Olimpíada da Matemática, de escola pública de todos os estados do Brasil, vem para o Rio de Janeiro, mas como é que força esse diálogo entre a universidade e o setor produtivo? Quer dizer, como é que esses centros de pesquisa direcionam, né, os seus trabalhos para os problemas da realidade local, tentando aqui, né, provocar vocês. Que desafios são esses que uma cidade com as características do Rio de Janeiro tem, que se reproduzem nas demais cidades brasileiras, num país essencialmente urbano, né, como é que a gente pega o centro de pesquisa e foca isso aplicado a problemas locais, mobilidade urbana, engenharia da saúde, energia, construção civil, inteligência artificial, né, isso é um papel importante. As universidades servindo para a gente para programas de aceleração e incubação, que aqui se faz muito bem, mas a gente precisa ser provocado pela universidade. Eu estou dizendo que eu vou dar uma boa notícia aqui para ela hoje, porque ela já me provocou. Um tempo atrás eu estava dando uma enrolada nela até hoje. Mas as universidades precisam fazer isso, né? Como é que provoca governo municipal, governo estadual, como é que pega a Tatiana, nossa secretária de Ciência e Tecnologia, que está aqui, filha da UFRJ, professora da UFRJ de matemática, né? E, enfim, de vez em quando ela me dá umas aulas. Mas como é que pega a Tatiana e diz assim, ó, vamos aqui fazer incubação, vamos aqui fazer acelerador de iniciativas importantes. Então, eu acho que as universidades têm esse papel múltiplo, né? E, óbvio, a sociedade civil. E aí eu acho que essa articulação que a gente pode fazer, e de verdade eu estou concluindo essa sua primeira colocação, peço desculpa por ser tão extenso, mas eu acho que ela busca resumir um pouco isso aqui, é o poder público servir como catalisador dessa relação da universidade com o setor produtivo. Tem muita gente, eu disse aqui algumas empresas importantes, mas tem muita empresa importante no Rio de Janeiro. Acho que, não sei se era você que estava me contando um caso hoje, Tatiana, de, sei lá, a gente estava agora conversando sobre por acaso eu tive com um empresário ontem, almoçando, sujeito grande, e a gente está discutindo a questão do supercomputador. Você vê como é que falta esse diálogo. Só hoje que eu descobri que esse sujeito está querendo investir no tal do supercomputador. Almocei com ele ontem, vou ter que chamar para almoçar de novo. Né? Então, esse papel de articulação. Então, eu entendo que o caminho é esse. A gente aqui na prefeitura está buscando fazer o nosso dever de casa. Eu acho o Estado muito diferente da cidade. Desculpa fazer só um comentário político, porque eu não resisto. Afinal, essa é a minha função. Mas, assim, se você for olhar nessa crise do Rio, a Prefeitura do Rio se mantém numa certa estabilidade. Você pode achar que o Marcelo era muito, sei lá, tinha fama de cachaceiro, né? O César Maia é não sei o quê, o Conde é não sei o quê, o Eduardo Paes é fanfarrão sambista. Você pode achar um monte de coisa, mas a gente manteve, tirando o Crivella, a gente manteve um certo nível de estabilidade na condução da cidade. No caso do Estado, infelizmente, as experiências não têm sido as melhores, né? Mas a Prefeitura está fazendo isso, o setor, e acho que a COP é o exemplo, o setor universitário se unir, setor privado, governos e Prefeitura é o caminho para a gente seguir aí. Enfim, um pouco resumindo, falando para caramba. Tá ótimo. Prefeito, já que o senhor comentou da minha provocação, antes de eu passar para a pergunta que eu vou olhar aqui do pessoal, tem uma questão que é realmente a provocação, já conversei até com a Tatiana sobre isso,
que, pegando o que o senhor falou do ativismo, né, estatal, que eu acho que é importante, desse mundo de competências que nós temos aqui no Rio de Janeiro, também que o senhor descreveu, eu acho que, e usando também o marco regulatório da ciência e tecnologia, em termos de buscar soluções para a cidade, faria sentido a gente criar um Fundo Municipal de Inovação Tecnológica para funcionar um pouco como aceleradoras das startups, porque a gente tem as incubadoras, as empresas, algumas já vão para o mercado, mas a maioria precisa ainda de uma aceleração para se consolidar. É difícil, né, se consolidar no mercado. Então, essa seria uma questão, se não seria viável a gente criar, né, um Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia. Eu falo isso também porque São Paulo tem, entendeu? Criou esse ano. Aí a parte que eu falei que ela estava me dando corner aqui. Sem dúvida. Assim, eu tenho, Suzana, posso estar aqui arrumando uma pequena crise política, mas eu tenho, por experiência, uma certa implicância com esses fundos muito amarrados. Eu prefiro muito mais trabalhar com projetos. Eu acho que os fundos, eles são necessários, vinculação orçamentária, sou super defensor das vinculações para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia. A gente sabe que se essas vinculações orçamentárias com seus fundos não existissem, né, a gente sabe o que ia virar aí boa parte da indústria cultural brasileira, o que ia virar a ciência e tecnologia. Então, eu não sou contrário a isso, mas eu entendo que no campo... Primeiro, onde é que a gente está? Estamos no Brasil, né, na sua profunda crise econômica. Restrições orçamentárias profundas, a gente está vendo que o governo federal passa, que o governo estadual passa, a prefeitura tem uma situação melhor do que a situação, mas a gente tem um cenário macroeconômico desafiador. Ele está aí colocado, né? Ele não é trivial nem simples. Aliás, é curiosíssimo, né? Porque tem 6 semanas que o dólar está caindo e, ao mesmo tempo, também o mercado não viu o ajuste fiscal do Lula, né? Antes a culpa era o ajuste fiscal não foi feito e o dólar está caindo. Para a gente entender como é que esse mercado adora devagar sobre temas, enfim, de maneira especulativa, literalmente. O que eu defendo? Eu prefiro, e aí eu fecho aqui a parceria pública. Alguém está filmando? Ninguém vai vazar isso aqui? Não, né? Eu acho que, por exemplo, tem uma ideia muito concreta que a Suzana me trouxe. Nós começamos ali a fazer uma reforma num prédio histórico do Automóvel Clube, ali em frente ao passeio público, né? Um prédio belíssimo. E a Suzana me provocou, vamos fazer um centro de inteligência artificial da COP ali, né? E eu estou dando uma aula nela, então hoje eu estou aqui, a Tatiana vai ficar responsável por isso, a secretária, estou aqui reiterando o meu compromisso para que aquele espaço se torne uma parceria da Prefeitura com a COP, exemplo do que nós fizemos com o INPA num centro de inteligência artificial tocado pela COP. E a Prefeitura financiando isso, claro, dentro das suas possibilidades, temos que discutir valores. Muito obrigado pelos aplausos que vocês não deram. Eu acabei de dar uma notícia boa aqui. Mas, enfim, então, assim, eu acho que esses hubs de inovação, de tecnologia, vindo com projetos específicos, concretos, né, eu estou à disposição para acelerar. Eu pego o pessoal de informática, né? Outro dia eu estava lá, tem um sindicato, né, de empresarial, né, de informática no Rio. E aí as pessoas têm uma mania de só querer redução de imposto, né, uma coisa que eu não acredito que seja decisivo para a tomada de decisão de alguém investir ou não. Aliás, a minha experiência do setor privado mostrou isso, né? Aliás, na minha opinião, o grande erro da política econômica do governo Dilma foi quando o Brasil viu uma situação econômica maior, um certo superávit orçamentário, a Dilma começou a reduzir carga tributária para setores da economia que depois foram responsáveis pelo impeachment dela, né, e que levaram o Brasil depois às circunstâncias que a gente vive. O Brasil tem um sistema tributário. Então, assim, vamos trabalhar essa colaboração, né? Aí eu estava contando do setor de informática. O setor de informática, a gente tem mercado de trabalho, mas não tem quadros. Então, nós criamos lá um programa na prefeitura que a gente faz o curso técnico de 6 meses para que essa turma possa ser programadora, chama de programadores cariocas. Quer dizer,
Tem mercado, o problema é essa falta de diálogo, o problema é a gente não trabalhar com objetivos muito concretos. Então, o que vier de um fundo pode ser um caminho, mas eu acho que é importante a gente ter esses fundos muito orientados para projetos objetivos. Por enquanto, eu vou ficar nos projetos objetivos, como foi o caso, então estou anunciando aqui o caso da Copy AI. Ótimo. Obrigada. Vou passar aqui, então, para as perguntas. Eu acho que eu vou juntar duas para a gente... Como é que está o seu horário, prefeito? Não, vamos aqui, pelo amor de Deus. Então, tá. A primeira pergunta, do João Amaral, aluno de doutorado do Programa de Engenharia Elétrica. Senhor prefeito, considerando as mudanças climáticas e a necessidade de adotar fontes de energia mais limpas, quais são os planos da Prefeitura para reduzir as emissões do setor de transporte, um dos maiores responsáveis? Soluções de eletrificação sustentável já são amplamente utilizadas em outros países e diversas cidades. Além disso, há o plano de converter os ônibus do BRT para VLT. Existe alguma iniciativa para implementar uma frota mais sustentável e eficiente? João Amaral, do Programa de Energia Elétrica. João, assim, esse setor de transportes era uma das maiores, ainda é uma das maiores crises do Rio, que anda de transporte público aqui sabe disso. Nós fizemos um esforço muito grande de recuperação dos BRTs, fomos bem-sucedidos. Eu que sempre defendi concessão nesse setor. Hoje o maior empresário de ônibus do Rio de Janeiro não é mais o Jacobarata, sou eu, Eduardo Paes. Então, a gente tem uma empresa pública, a Mob Rio, né, enfim, uma estatal que eu sempre fui contrário no setor de transporte, eu estou tão encantado que eu estou achando que eu virei literalmente comunista. E a Mob Rio presta um belo serviço hoje com os BRTs funcionando. Aí eu vou contar aqui um problema muito particular. Eu queria ter comprado todos os BRTs elétricos já. A gente introduziu com o Euro 6, mas como eu passei 4 anos trabalhando na BYD, implantando ônibus elétricos em cidades da América Latina, eu evitava trabalhar no Brasil, porque podiam me acusar de algum lobby, um Moro, um Bretas desse da vida me prender. Quem implantou o corredor de ônibus elétrico em Santiago do Chile, fui eu. Quem implantou em Bogotá a eletrificação dos BRTs, fui eu. Consegui vender lá os ônibus. E eu falei, bom, no Brasil, do jeito que é, eu trabalhei na empresa há 4 anos, eu chego aqui, vou comprar ônibus elétrico, por mais que eu fizesse licitação, se a BYD ganhasse a licitação, você imagina o que iam dizer de mim. Então, a gente optou por uma circunstância muito particular minha, a gente optou por comprar ônibus a diesel, mas com uma tecnologia mais avançada. O VLT é um sucesso, nós modelamos com o BNDES, ao longo dos últimos 2 anos, o que a gente chama de veletização do BRT. Na verdade, é uma proposta para 2 corredores, a Transoeste e a Transcarioca, que são mais urbanos, pelo menos em trechos deles, não para a Transbrasil e não para a Transolímpica. É um projeto muito caro, mas factível, né? Então, nós terminamos essa modelagem agora e a gente está buscando agora montar aí uma cesta de instrumentos de financiamento. Então, o setor de transportes é, na verdade, a grande possibilidade que a gente tem de redução, enfim, de tornar a cidade mais sustentável. Os 2 principais eram aterro de lixo, nós tínhamos Gramacho, e a gente fez o Centro de Tratamento de Resíduos digno desse nome de Seropédica, que está lá funcionando até hoje, bem, aliás, e a ideia de eletrificação da frota. Nós iniciaremos agora a nova licitação das frotas de ônibus urbanos. Como isso tem mais concorrência, né, nós vamos prever a coisa de ônibus elétrico. Legal. A outra pergunta é do Matheus Espanha, ele é aluno de doutorado do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação. Como o Rio pode se posicionar para atrair as empresas e pesquisadores de forma a se consolidar como a capital do conhecimento, inclusive na área de desenvolvimento de softwares e jogos? Como esse conhecimento gerado também pode ser utilizado para promover melhorias para a cidade, por exemplo, Smart Cities? Eu acho que é fazer desafios, etc., para soluções para a cidade. Assim, o Rio tem uma super experiência, né, que é o centro de operações. Né, eu diria que quando a gente fala assim, que é um exemplo, algo concreto de cidade inteligente, o centro de operações é isso. O centro de operações surge em 2010, a partir de uma chuva grande que nós tivemos aqui na cidade,
E é curioso, porque naquele momento o Rio ia sediar as Olimpíadas, tínhamos acabado de ganhar as Olimpíadas, e via muita empresa internacional, patrocinadora de Olimpíadas e tal, e eles vinham para cá e eles sempre queriam fazer aquele negócio. Me lembro do sujeito da IBM, veio um belo dia e disse, olha, eu gostaria de dar aqui computadores para 50 escolas. Eu falei, ó, eu acho que o senhor está no lugar errado, né? O senhor está precisando... Aqui o Rio de Janeiro tem condições de comprar computadores para suas escolas, né? Você quer fazer seu livro de marketing social aqui no final do ano, dizendo que está cuidando de pobre brasileiro. Né? O desafio aqui é o seguinte, nós tivemos essa chuva e tal, e dali surgiu, eles botaram um indiano chamado Guru, olha, coisa incrível, e a gente acabou desenvolvendo o centro de operações, que é referência mundial. Nosso complexo vira-lata muitas vezes não deixa a gente admitir, mas é uma referência mundial, reproduzido em muitas cidades do mundo, né? Sem contar a reprodução dele no Brasil. Então, é um elemento muito concreto desse conceito de cidade inteligente que a gente usa. E tem coisas, e aí eu acho que tem a ver com aquela minha fala inicial de economia do conhecimento, por exemplo, o setor de games, que ele acabou de falar, e era algo que eu confesso que eu desconhecia, mas ele é um mercado muito maior, é 10 vezes maior do que de streaming, 10 vezes maior. É um negócio assustador. A gente criou, temos no município, a Tatiana conduz isso, uma coordenadoria de games, né? Eu volto e meia finjo que eu jogo games, dou umas tuitadas sem fazer ideia do que eu estou tuitando, mas lá o coordenador me explica, eu não jogo games. Mas é uma atividade econômica muito importante. A gente tem a primeira arena gamer pública do Brasil, funciona ali na nave do conhecimento do Engenhão, né? Feita aqui pela Tatiana. Nas naves do conhecimento a gente explora isso e estamos trazendo os grandes eventos. Agora, o que eu queria responder esqueci o nome. Matheus. Ao Matheus. Matheus, a gente precisa de ideia, o que eu sempre digo é isso, vem com ideia concreta. Matheus. Estou dizendo, está aberto, aí procura a Tatiana aqui. Cadê o Matheus? Está ali. Matheus está ali. Vem com ideia concreta, Matheus, procura a Tatiana, ó, se fizer investimento nisso aqui. O que me incomoda, eu vou de novo provocar vocês aqui, são quando as coisas... Aí é um pouco do meu estilo de fazer política. Né? Eu sou um agoniado. Eu fico olhando as ideias do Brasil e eu cada vez mais acho que o meu papel é filosofar menos, realizar mais. Né? Portanto, quando a ideia é muito concreta, muito objetiva, né, tem a demanda, quanto custa? O que vai acontecer? Que benefício traz? Eu caio dentro e faço acontecer. Né? Então, talvez aqui um pouco da minha perseverança, o melhor exemplo seja a derrubada da perimetral. Durante tanto tempo falaram que iam fazer aquilo, eu falei, isso muda sendo do Rio de Janeiro, vamos fazer, eu dei um jeito de explodir aquele negócio, né, sendo xingado por 90% da população. Então, vamos colocar as oportunidades de maneira concreta. Né? Assim, a minha demanda para a Suzana na negociação com a Tatiana do COP Inteligência Artificial ali beleza, vamos botar a grana, mas qual é o resultado concreto disso? Eu sei que a gente tem uma lógica né, acho que do Vale do Silício tem essa lógica. Né? Vamos errar para ver o que a gente acerta. Né? Vamos testar para ver o que a gente acerta. Mas, então, trazendo essas ideias muito concretas, eu vou ser o primeiro a entrar, ser o primeiro a agir. Matheus, a bola está contigo, então, hein? Tá? Bom, a outra que tem aqui, essa até é uma ideia mais concreta mesmo, até porque é do Franco Vernazza. Ele criou uma startup, está incubada aqui na incubadora da COP, que trabalha com energia renovável. E, aproveitando as conexões feitas por conta de termos ganho, isso aí ele falando, né? O último desafio dos BRICS, porque a gente faz uns challenges dos BRICS, das universidades dos BRICS. Ano passado a gente fez um, esse ano estamos fazendo outro, e a do ano passado ele ganhou, e, com isso, ele abriu a sede dessa startup dele, que está incubada aqui em Hong Kong, no Parque Tecnológico de Hong Kong, e ele te pergunta quais são as temáticas de interesse para a cidade do Rio de Janeiro, no âmbito dos BRICS. Ele é Franco Vernazza, a empresa que ele está aqui incubada é Aquapower. O que a Aquapower faz? Aquapower, cadê o Franco? O Franco está aí? Franco, o que faz você da Aquapower? Você é argentino? Que maravilha! Ô, Franco! Portenho? Você não escreveu aqui que você era argentino. Vocês voltaram a invadir o Rio de Janeiro, só dá argentino no Rio de Janeiro de novo.
Mini usinas hidrelétricas, é isso? Mini usinas hidrelétricas. Assim, sendo muito objetivo, gente, quais são as oportunidades que a gente cria? No caso, por exemplo, da China, né, eu, pela experiência vivida, né, eu estabeleci relações muito próximas com a China. Você está dizendo que foi para o Parque Tecnológico de Hong Kong, né? E o BRICS é uma enorme oportunidade. O que a gente tem que fazer é catalisar essa agenda, porque você tem, no G20 já foi um pouco isso, mas eu acho que no BRICS as oportunidades serão maiores, e por isso a gente traz o evento para o Rio, por isso a gente quer o protagonismo no Rio nisso, é pegar projetos concretos e vamos tratar de ajudar você. Como é que você incuba isso? Como é que você anima isso? Como é que você acelera? Como é que a prefeitura ajuda num projeto concreto? De novo, vamos caminhar, daí o meu medo dos fundos. Né? Vamos caminhar com propostas concretas. É uma inovação, mini usina hidrelétrica. Vamos embora, vamos, né, articular. Eu acho que a diplomacia da prefeitura, e eu faço muito esse tema de diplomacia de cidades, a Suzana disse aqui, eu presidi o C40, né, um pouco nessa leitura desse conceito de cidade global que eu disse ali atrás, né, como é que a gente faz essas ações. A prefeitura está à disposição para isso. Acho que é trazer propostas concretas. Está ótimo. Eu trouxe a secretária de Ciência e Tecnologia aqui, não só porque ela é filha da UFRJ, mas justamente para... ela é um ponto de contato aí de vocês. A gente já tem uma reunião marcada, né, Tatiana? Eu estou tentando, na segunda-feira, terça-feira, a gente tem uma reunião com a BYD, que estão fazendo a montadora na Bahia, mas tem uma obrigação grande de P&D no Brasil. Então, estamos tentando trazer toda a parte de P&D deles para o Rio de Janeiro. Né? Vou usar todo o meu chinês, que eu não sei falar, para tentar atraí-los para cá. Perfeitamente. A outra pergunta, eu acho que talvez pelo horário, eu não sei quem o teu assessor aí, porque estava me pedindo para não demorar muito, tem mais uma outra pergunta que eu também acho bem interessante, que é de uma outra área de conhecimento. É Ana Paula Xavier, aluna de doutorado do Programa de Engenharia Biomédica. Ela comenta o seguinte: prefeito, nós temos a sede da maior instituição de esporte de alto rendimento do Brasil, que é o Comitê Olímpico do Brasil, que fica aqui no Rio de Janeiro, e recentemente foi feita a candidatura conjunta das cidades do Rio e Niterói para os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. E, durante a oficialização da candidatura, o senhor disse que a prioridade absoluta, em caso de sermos escolhidos, serão os atletas e o desenvolvimento do esporte brasileiro. De que forma o senhor pretende utilizar ou dar a oportunidade de instituições como a COP para auxiliar no desenvolvimento do esporte, tornando-se como referência tanto na criação do uso de tecnologias, tornando-se referência para tanto na criação quanto no uso de tecnologias para o esporte de alto rendimento? Que a gente tem aqui um grupo que trabalha com esporte de alto rendimento, da biomédica. Pergunta da Ana Paula Xavier, aluna de doutorado do Programa de Engenharia Biomédica. Bom, primeiro eu vou fazer mais uma piadinha aqui que o argentino não vai entender, mas eu queria que a proposta de PAN para Pan-Americano fosse Rio, Niterói e Maricá, mas vetaram Maricá. Mas eu não fazia a menor ideia que vocês tinham essa área aqui. Pois é. Não fazia a menor ideia. Isso que eu estou dizendo, temos que sair do armário, né? Temos que botar a cara para fora. Mas, muito objetivamente, me veio aqui na cabeça, a gente tem a Prefeitura do Rio, desde a época da Olimpíada, a gente patrocina um time de alto rendimento, chamado Time Rio, né? São, sei lá, 50 atletas. Niterói vai botar mais 50 atletas de alto rendimento. Eu acho que a gente podia começar, Tatiana, com o laboratório com o Time Rio. Né? A gente paga o salário mensal para aqueles atletas possam se dedicar. Se a gente agregar os elementos aqui da experiência de vocês, maravilhoso. Se isso for bem sucedido, aproxima do Comitê Olímpico Brasileiro. A gente pode até organizar uma visita aqui aos laboratórios de Sim, não, acho que é pegar o Time Rio, Tatiana. Tatiana vai dar o zap dela aqui agora, gente, atenção. Se tivesse ano de eleição, ela ia pedir voto, mas agora só está... Já foi eleita, Foi né? eleita, nossa vereadora Tatiana Rocha. Já está eleita. Então, está ótimo. Eu não sei, deixa eu ver se está... É hora de terminar ou não? Cadê as pessoas que estavam monitorando? É hora de terminar? Ele me falou que você não podia ficar muito tempo. Então, antes de terminar, né, deixa eu só fazer os agradecimentos. Muito agradecida a sua presença, prefeito. Prazer. É muito importante
a gente ter esse... Ela ganhou o negócio da diálogo. inteligência artificial dela, gente. Uma salva de palmas para a Sônia Acar, habilidosíssima. Mas quero ganhar mais coisa. Eu queria também só dar um aviso que a gente se dá muito bem com o INPA, viu? O Marcelo, do INPA, é super parceiro. Mas eu quis criar um clima aqui. Não, a gente se dá bem. Não adianta a gente... Estamos fazendo, inclusive, cooperação com o próprio INPATEC. Queria avisar que aqui está o Web da Zopelar, representante da diretoria do IMA, que é o Instituto de Macromoléculas, a Madalena Grimaldi, que é diretora da EBA, que é a Escola de Belas Artes. Bom, agradecer também a todos vocês. Queria lembrar aos alunos também que participem sempre das nossas atividades, isso é muito importante. A gente tem uma série de hackathons, etc. Inclusive tem um muito interessante que vai acontecer, que é da indústria cervejeira, que é uma indústria que gasta muita água. Então, também gosto muito, essa eu entendo. Essa podem me chamar como especialista. Soluções tecnológicas da indústria cervejeira, se não me engano, é a professora Amanda Xavier que está conduzindo isso. Enfim, então participem dessas atividades, interajam, se integrem conosco e são todos muito bem-vindos. Antes que vocês saiam e se levantem, a gente vai tirar uma foto tipo show, entendeu? A gente Olha, muito obrigado aí pela oportunidade. O Rio de Janeiro é incrível, nunca esqueçam disso. Argentino, você quer vir aqui?